Olá, pessoal da DM na Vida. Como é que vocês estão, galerinha? Chega mais perto, vamos conversar um pouquinho hoje. E aí, antes que eu me esqueça, deixa seu like aí, compartilha para mais pessoas também estarem recebendo esse conteúdo. Esse bate-papo nosso aqui que tanto soma para tanta gente. E é importante, né? Porque às vezes a gente deixa de conversar sobre esses aspectos, né? Aspectos financeiros, de gestão, né? De administração na nossa vida. E fica, às vezes, jogando conversa fora e deixa de pegar coisas importantes para a gente já começar e mudar o nosso hábito no dia a dia. Então, hoje eu queria falar sobre algumas coisas. Queria falar sobre taxa Selic, não sei se já ouviram falar, liquidez, algumas coisas que eu acho muito importantes, porque ontem no nosso bate-papo aqui a gente falou um pouquinho sobre. Eu falei naquela relação que a gente deve sempre manter, assim, ter em mente, que é a relação consumo-produção, né? Se você consome muito, mas você não produz, você começa a entrar no vermelho e aí não vai ter bons resultados. Então, isso é uma coisa que você tem que estar sempre aí. Poxa, será que eu estou consumindo muito? Quanto que eu estou produzindo? O que eu estou fazendo para que eu possa melhorar a minha expectativa de renda, né? Por exemplo. E aí tem algumas informações que a gente precisa saber para as nossas tomadas de decisões no dia a dia. Tomada, por exemplo, para ficar assim bem prático, né? Se eu perguntar para você hoje, como é que tá a nossa taxa Selic? Bom, alguns vão saber, outros não vão saber. Teve a reunião lá do Copom, que é a taxa. O que é a Selic? Primeira coisa, né? Que é a nossa taxa básica de juros da economia. E por que a gente precisa saber? A gente precisa entender quanto é que tá a taxa básica de juros da nossa economia. Atualmente, por exemplo, saiu uma agora, dia 21 de setembro, e ela tá 13,75%. 13,75%. Então, assim, quando você fala, bom, taxa Selic é esse valor, se você entende um pouquinho de educação financeira, você vai falar, opa, os conservadores aí vão querer, não, tá legal de investir em renda fixa, né? Por exemplo. Um pessoal um pouquinho mais arrojado, que conhece um pouco de ações, fala, opa, tá bom de comprar as ações agora que o pessoal tá vendendo, que tá todo mundo correndo para renda fixa. Então, assim, são informações que a gente vai somando, né, no nosso universo. Eu não sou uma expert em educação financeira, mas venho aprendendo a cada dia mais um pouco e gerencio, né, a minha renda de acordo com o que é possível. Mas é interessante a gente ter alguns indicadores assim para a gente poder balizar no que a gente vai fazer. Aí trazendo aquela experiência prática que eu comentei com vocês, se vocês vão para um shopping, por exemplo, né, ou vai comprar alguma coisa, você compra à vista ou você compra parcelado? Muita gente vai logo para parcelar, não, vou parcelar no crédito. Será que é bom parcelar no crédito? Em que situação que é bom? Quanto que vai entrar de juros nesse parcelamento de crédito? Será que se eu pagar à vista eu vou ter um desconto que vai valer mais do que esse crédito que é parcelado? Porque o que eu vou fazer com esse dinheiro parcelado? Ele vai me retornar em forma de um investimento, ou eu simplesmente optei por parcelar, não vou fazer nada com esse dinheiro e vou simplesmente pagar juros, algo que eu poderia pagar um pouco mais barato. Eu vou usar o cashback, que agora está muita gente usando. Não sei se vocês conhecem a palavra cashback, mas é esse dinheiro que vem, que retorna para você, né? E aí é muito interessante que às vezes você compra numa loja e aí o vendedor fala para você, ó, você tem um cashback aí de R$ 50 na sua próxima compra. Mas, claro, como eles não jogam para perder, esse cashback só vai poder ser usado se você usar até o final do mesmo mês da compra. Ou seja, você tem aí um cashback, mas você tem uma necessidade de comprar naquele prazo para você receber aquele cashback. Isso são tudo jogadas financeiras que você tem que estar atento para você ir tomando a melhor decisão. Então, hoje, o que eu trago para vocês é uma pergunta básica que vocês devem ter em mente. Como você distribui os seus recursos? Aquela planilha que a gente falou ontem, se eu não me engano, ontem,
que eu falei para vocês, dar uma planilha para vocês terem uma ideia de como tá os gastos de vocês, a receita, o que entra e a despesa e o que, né, o que sai, o custo, seja lá o que for, investimento e tudo mais, é justamente para vocês terem uma ideia de por onde vocês vão começar e aonde você vai começar a praticar. É muito importante saber aonde você está colocando seus recursos. E aí tem vários recursos, né? Tem recursos econômicos, recursos financeiros, mas tudo são recursos. Então, não deixem de fazer a planilha e da agora em diante, quem nunca se ligou na taxa de juros, pelo menos a taxa de juros a gente deve saber. Para ver se os juros que estão sendo colocados para você, quando você compra, por exemplo, parcelado, se vale a pena ou não. Então, às vezes você, ao invés de estar parcelando, poderia estar usando esse dinheiro num rendimento, num outro rendimento que tenha mais liquidez. Então, assim, é claro que isso a gente não vai aprender aqui num bate-papo, mas a gente tem que começar a abrir a nossa mente para entender um pouco sobre esses recursos para você começar a aplicar melhor. E aí, não tem como, o resultado chega. Tá bom? Então, o nosso bate-papo fica por aqui. Não esquece da pergunta que eu quero que vocês pensem para a gente conversar em outros momentos. Aonde e como eu estou colocando os meus recursos? Como eu faço essa distribuição? Tá bom? Beijo grande. A DM na Vida fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Compartilha. Tchau.